Olá, pessoal. Qual o futuro das SAFs no futebol brasileiro, né? As Sociedades Anônimas do Futebol. Desde 3 anos atrás, mais ou menos, foi criada a lei que implementou a SAF numa ideia de tentar melhorar as finanças dos clubes, gerar mais receita, que os clubes tivessem uma facilidade aí de segurança jurídica também, né? E a ideia do papo de hoje do Bate-Bola é conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses 3 anos aí de SAF e projetar o futuro também, né? O que pode acontecer aí nos próximos anos do futebol brasileiro, os clubes do futebol brasileiro. E o nosso convidado é o Cristiano Caus, né? O Cristiano é especialista em direito esportivo, em gestão de futebol também, e aí ele vai conversar um pouquinho aqui com a gente. Ele também entende bastante de SAF, é um dos caras aqui no Brasil que mais entende dessa relação dos clubes com as SAFs, com as empresas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero agradecer o Cristiano por ter aceitado o convite para conversar com a gente sobre esse tema. E eu já queria perguntar para o Cristiano, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, porque muita gente aqui assiste e não entende muito bem como que é, né, a SAF, por que ela foi criada, como que os clubes podem, né, se transformar em SAF. Já na primeira perguntinha, assim, para você explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado, Cristiano, novamente por estar participando. Ô Marcel, eu que agradeço o convite. É sempre importante a gente trazer esse conteúdo de uma maneira mais leve para o torcedor de casa entender. Então, a primeira pergunta foi essencial para a gente colocar aí para o torcedor o que de fato representa uma SAF, né? Aquele torcedor um pouquinho mais antigo, ele vai lembrar que já havia clube empresa lá desde da Lei Pelé, em 98. E mesmo naquela época, o movimento ele se deu muito mais com os clubes menores. Então, eu participei lá de projetos com União São João de Araras, com o Ituano, depois com o São Caetano. Também naquela época, quando o clube buscava sair de uma associação que não distribui lucro, que é essa associação de sócios, né, de mensalidade, para ir para um ambiente empresarial também, ele foi mais popular entre os clubes de pequeno e médio porte. O que é uma SAF, então? A SAF nada mais é que você pegar esse modelo, essa estrutura que é antiga, centenária dos clubes, que era uma união de pessoas com o objetivo de praticar esporte, e trazer isso para um ambiente empresarial, corporativo, né, com regras de administração, de governança um pouquinho mais claras, né, com transparência, com profissionalismo na contratação, com um dono, né? Essa que é a palavra principal, porque o associado vai entender que o seu presidente está como presidente, né? Ele tem um mandato de 3, 4 anos, pode ser reeleito. Agora, quando a gente fala de uma empresa, é assim com o torcedor que tem uma empresa em casa, é assim com uma SAF, você tem aquelas pessoas que adquiriram as ações, que adquiriram um percentual, e eles têm mais decisão do clube, não? Então, se ele tem 90%, ele vai mandar em 90% daquelas decisões. E daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, se ele continuar dono daquelas ações, ele continuará mandando, assim, com relação àquelas cotas que ele tem, né? Então, a SAF é uma empresa, para ficar bem básico para o torcedor de casa, diferentemente de uma associação, que é uma união de pessoas com objetivo social, que às vezes não é muito aplicável à realidade de profissionalismo e de grana que entra no futebol brasileiro há alguns anos já, e no futebol mundial como um todo. Como que você avalia nesses 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, Cristiano, essa adesão de clubes, né? Você falou que na época lá da Lei Pelé tinha a questão do clube empresa, né, como a gente falava, mas foi uma adesão de clubes menores, ali os clubes mais tradicionais, de maior torcida, não aderiram. Dessa vez foi diferente, né? A gente tem Cruzeiro, né? Vou citar alguns aqui: Cruzeiro, Botafogo, Vasco, o Atlético Mineiro, né? Clubes de massa, com grande torcida, com orçamentos grandes e adotando o modelo. Você acha que a SAF, acho que a ideia inicial era essa, né? Era que também clubes maiores pudessem aderir, e aconteceu, de alguma forma aconteceu, né? Uhum. Exato. Então, diferentemente lá daquela época da Lei Pelé, que você já havia a permissão de transformar de associação para a empresa,
Dessa vez você teve um primeiro chamariz, que foi o clube que adotasse esse modelo empresarial, que é da sociedade anônima. Aquela época era limitada, né? Hoje em dia a sociedade anônima. O clube que adotasse esse modelo poderia fazer um parcelamento longo com relação às suas dívidas, tanto cíveis quanto trabalhistas, de 6, prorrogáveis por mais 4. Esse é um primeiro chamariz. Um segundo chamariz foi a questão fiscal, porque naquela época ninguém sairia de associação para ir para uma empresa se ele sairia de imposto praticamente zero contra um imposto de 20%, 30%, dependendo do seu regime de tributação. Hoje está tudo igualado, tanto a associação com o INSS lá que paga 5%, quanto as SAFs com seu regime específico de tributação paga 5% também. Nos primeiros 5 anos é 5%, depois passa para 4%, mas tributa transferência. Então hoje o chamariz da redução fiscal, desse incentivo, foi o que trouxe a adesão dos clubes grandes, Marcelo. Eu entendi. E a gente tem alguns números interessantes aqui, né, desse período da SAF, por exemplo, Cristiano, dos 20 clubes da Série A desse ano, né, que iniciaram em 2025, somente 6, né, são SAF, né? Vou até citar aqui, Botafogo, Fortaleza, Bahia, Cruzeiro, Vasco e o Atlético Mineiro, né? 2 clubes que eram SAF ano passado, acabaram caindo, que foi o Atlético Paranaense e o Cuiabá. Você tem uma avaliação? Assim, a gente teve uma primeira onda, talvez até uma segunda onda de SAFs, né, que vieram fortes, e aí deu uma estagnada, né? Nos últimos meses deu uma estagnada, e hoje menos da metade dos clubes da Série A, né, do campeonato mais importante do Brasil, são SAFs. Você tem uma avaliação do porquê isso? Por que essa, talvez, primeira e segunda onda foram fortes e a terceira onda não está chegando? Bom, vamos lá. A minha impressão é que a primeira onda, ela veio a toque de caixa, com uma saída emergencial, uma alternativa quase que única daqueles clubes que estavam muito endividados, que estavam praticamente insolventes. A gente fala insolvente quando ele não tem capacidade, né, pelo seu fluxo de caixa ou patrimonial, de arcar com toda aquela dívida. Então, para isso, ele precisava trazer urgentemente, não a SAF, ele precisava trazer o investidor, porque o investidor só vai colocar o dinheiro no clube de futebol hoje se ele for dono. Antigamente, tinha aqueles investidores que emprestavam dinheiro e o clube devolvia quando queria, com condições bastante razoáveis, mas a perder de vista. E aí, quando você esgotou as garantias, porque o clube, a maioria dos estatutos sociais não permite que você coloque como garantia do pagamento da dívida os imóveis, né? O patrimônio imobilizado lá, o estádio, o centro de treinamento, a sede. E aí a gente perdeu também os direitos econômicos dos jogadores, que foi um movimento que a FIFA fez em 2015. Então, não dava mais para garantir a dívida com participação na transferência dos jogadores. Aí só existia um modelo de investimento, que é assim, tá bom, eu coloco dinheiro, eu quito a sua dívida, mas eu estou comprando ação. Então, eu estou colocando dinheiro em algo que eu adquiri, que vai ser meu. E só assim que o investidor entra no futebol hoje, no futebol brasileiro, no futebol mundial. Por isso que veio essa primeira onda. Então, Botafogo, Cruzeiro se aproveitaram naquele momento que estavam endividados, bastante endividados, a trazer o investidor. O investidor, obviamente, está pagando ainda as dívidas, mas falou assim, com essa promessa de eu pagar as dívidas, de eu acertar o caixa aqui, eu quero ter X% das ações do clube, ou seja, eu vou ser dono da SAF, da empresa criada para fazer o futebol deste clube. Então, essa foi uma primeira onda. Uma segunda onda começou a se analisar melhor a precificação, né? O que o mercado fala de valuation. Então, assim, poxa, aqueles primeiros fizeram muito por troca da dívida, os segundos já começaram a olhar melhor e falar, quanto vale de fato um clube? O que eu tenho de expectativa de valor? Inclusive com um projeto, um plano de negócios, se eu atingir aí, aqueles que estão na segunda divisão, atingir a primeira divisão, aqueles que estão na primeira, se eu ganhar um título, se eu vender um jogador. Então, foi esse segundo momento. E o terceiro momento, os clubes que ainda não aderiram, são os clubes que têm um processo aí político, uma quantidade talvez de torcedores um pouquinho mais complexa, né? Difícil de aprovação interna. Então você pega grandes clubes de massa como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco, Palmeiras. O Vasco ainda já aderiu e não deu muito certo, mas esses clubes, eles têm lá uma aprovação interna um pouco mais difícil
difícil de acontecer. Se eles têm uma receita que faz frente, pelo menos, às dívidas atuais e conseguem compor de outras formas o fluxo de caixa para pagamento das dívidas anteriores, as dívidas históricas, eles vão demorar um pouquinho mais para adotar. E aí eles só irão partir para essa alternativa de SAF se for muito claro que o investidor vai dar um plus, vai agregar um valor a mais do que o pagamento da dívida no clube. Então, por exemplo, participar, que nem o Bahia, de um MCO, de um Multi-Club Ownership, que é o Grupo City, fez toda a diferença para o Bahia aceitar fazer esse movimento numa onda seguinte. O Fortaleza, por sua vez, que não tem muita dívida, Marcel, ele adotou um modelo de assim, tá, eu vou trazer porque eu quero que o Fortaleza esteja nas primeiras divisões, quero ganhar uma Libertadores, quero ganhar o Campeonato Brasileiro, mas eu não quero passar o controle. Então, ele está tentando no mercado alguém que compre até 49%. Vai ser fácil? Difícil, porque o cara vai colocar dinheiro e não vai ter o poder decisório. Mas ele tem, e o presidente Marcelo sabe, que é uma missão difícil, mas que é possível. E se o Fortaleza trouxer este modelo para o Brasil, será o primeiro clube a fazer isso. Eu ia te perguntar sobre esse modelo do Fortaleza. Quando o Fortaleza se tornou SAF, o discurso do Marcelo Paes, de outros dirigentes, era justamente esse de, nós não vamos vender nesse momento, vamos avaliar o mercado e tudo mais, né? E se transformando em SAF, a gente pode, às vezes, conseguir condições melhores em empréstimos, em negociações que a gente fizer. Ou seja, o modelo é bem diferente, né? Porque você acabou mantendo o controle da SAF com os mesmos dirigentes que eram da associação, né? Porque o Marcelo Paes era o presidente, ele renunciou para virar CEO. Até em Fortaleza teve ali uma questão que poderia ser uma manobra, digamos assim, né? Para se manter o grupo no poder, né? Porque com a SAF você não tem mandato, né? Você pode ficar ali, né, como CEO e tudo mais. Você acha que é um modelo que pode outros clubes seguirem, esse modelo do Fortaleza, ou mais natural mesmo é modelos parecidos com o do Bahia, né? Que tem uma grande empresa ali por trás? Depende do tamanho do clube, né? Então vamos lá. Existem modelos de SAF, nós participamos já de 20 processos de SAF, sendo que alguns foram desde o início, alguns outros revisar SAFs que foram feitas, outros assessorar o dia a dia de SAFs feitas. Então, assim, existe aquele modelo do presidono que a gente fala, né? Então, o que é? Um clube de menor porte, mas que tinha um mecenas, uma pessoa que era apaixonada pelo clube, que era influente na cidade, tinha outros negócios e vinha colocando dinheiro naquele clube. Esse clube já operava, de certa forma, de maneira empresarial, profissional. O presidente ele fazia empréstimos ao clube. Quando esse presidente ele se conscientizou que ele podia, com aquele valor investido, ser dono do clube, ele falou assim, oxa, vamos fazer a conversão. Vocês me devem aqui não sei quantos milhões. Em vez de você me devolver, eu estou comprando 90%, 80%, 70% do clube. Então, esse é o modelo. O modelo que o Fortaleza está trazendo para o mercado, que é um modelo que existiu em outros países, inclusive, é o seguinte: eu vou trazer um parceiro estratégico. Eu estou olhando para esse parceiro do ponto de vista de o que ele pode me trazer, por que o Fortaleza precisa, por que esse investidor seria o parceiro aqui de negócios do Fortaleza. Olha, ele pode levar você, que nem o City levou o Bahia, para uma plataforma de outros clubes no mundo. Ele pode ser uma pessoa que vai contribuir com infraestrutura, melhorar aí um equipamento, um centro de treinamento, fazer um estádio particular. Ele pode dar uma injeção de recurso para a gente fazer um time que definitivamente vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas sem perder o poder a associação centenária lá, da qual fazem parte os sócios, o controle, né? Então, ele não quer deixar isso na mão de um terceiro, de um investidor. Pode ser um modelo que vem para ficar, mas eu acho um pouco mais difícil no mercado você captar um investidor dizendo para ele, ou dando o recado, você coloca seu dinheiro aqui, mas eu ainda terei a mais força no poder decisório do que a gente vai fazer daqui para frente. Acaba sendo, são todos torcedores do clube, né? Enfim, hoje o que era o presidente, o CEO também é torcedor, e é engraçado porque isso pode deixar a empresa, né, um pouco mais preocupada, né, de deixar na mão, às vezes, alguém que tome uma decisão mais pelo coração do que
do que pela razão. E aí eu vou te perguntar sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma situação interessante, né? Porque o Cruzeiro inicialmente foi do Ronaldo Fenômeno, né? Que é um jogador ídolo do clube, mas que é um empresário, né? Hoje em dia não dá pra gente falar que o Ronaldo comprou o Cruzeiro porque era torcedor do Cruzeiro fanático. O Ronaldo comprou ali como um negócio. Só que ele vendeu pro Pedrinho lá, né? Que é do supermercado BH, que é um torcedor, né? O Pedrinho, ele não nega, é torcedor do Cruzeiro. E a gente vê, assim, um pouco diferente do modelo, por exemplo, do Bahia, né, que tem toda uma empresa por trás, até mesmo do Botafogo, né, que tem o John Textor, que enfim, até um dono passional, né, ele tá ali no campo, participa, virou um torcedor do Botafogo, mas ele não comprou o Botafogo por ser um torcedor. No caso do Cruzeiro, não, foi comprado por um torcedor. Você acha que é um modelo que pode dar errado por esse motivo, por ser um torcedor, que às vezes ele toma atitudes mais parecidas com a da associação, né, que é pelo coração e não pela razão? Acho que não necessariamente. Para algumas SAFs, você percebe que existem diversos projetos de SAF. Muitos desses projetos que a gente participou, o projeto não avançou, feita toda a fase preliminar de auditoria, de valuation e tal, porque faltou no último momento um investidor que topasse colocar o dinheiro e assumir esse risco lá da gestão do clube. E aí, em muitos casos, você identifica clubes aí de terceira divisão, de Série C do Brasil, Série D, ou clubes que não estão nem seriados no Campeonato Brasileiro, clubes regionais, estaduais, você identifica que esse cara só vai conseguir um investidor regional, alguém que é torcedor, de fato, que tem uma outra atividade e colocaria ali porque gosta muito do clube, quer salvar o clube, quer fazer o clube levantar novamente. Então, eu acho que não necessariamente por ser investidor. O que eu acho que o Pedrinho, pelas entrevistas que a gente lê, tem identificado é uma grande diferença entre gerir um clube de futebol e gerir um supermercado, né? Então, valores diferentes do pagamento de salários dos profissionais, comissionamento para quem traz os profissionais, os atletas, né? Então, o custo é muito maior. Às vezes, você tem um retorno muito mais a longo prazo, né? Não é como comprar e vender mercadoria na prateleira de um supermercado. Você tem a questão de você colocar o jogador lá, investir um dinheiro baseado naquilo que os seus executivos identificaram, o seu scout identificou. O jogador, às vezes, não rende com a sua camisa, você tem que se desfazer, então é um dinheiro, é um investimento que você acaba perdendo, ou às vezes você tem um tempo de maturação do jogador de 3, 4, 5 anos e vai recuperar isso lá na frente, e isso trazendo junto, o clube tem que vir junto com título, com performance, para que a receita seja ampliada, porque o torcedor compra mais, você vai ter mais bilheteria, mais televisão, mais audiência e vai vender jogador. Então, é um processo um pouco mais complexo, é um processo bem diferente do varejo, do atacado, de um supermercado, é diferente de você ter uma empresa de qualquer outro segmento. O futebol é realmente algo muito complexo, e talvez seja essa identificação que ele teve a curto prazo, né? Ele percebeu que ali ele pode ser treinado, tanto que a gente falava, lembra, na época dos executivos que entraram no Palmeiras e outros clubes, o cara pode ser sensacional no ramo de atividade dele. Quando senta lá no clube de futebol, vai ser um torcedor, vai ser um apaixonado, e algumas decisões vão ser um pouco mais com o coração. Essa questão também dos clubes que fazem parte de um conglomerado, digamos assim, né, das multipropriedades, né? Nós temos aqui o Bahia, né, que é do Grupo City, né? Tem outros clubes até na América do Sul, no caso até do Botafogo, né? Que a empresa do Textor tem também outras equipes, e às vezes o torcedor se preocupa muito com isso, né? De saber até que ponto o clube dele pode ser prioridade, né? Ou o fato de às vezes um jogador se destacar aqui e depois ir embora para um clube maior na Europa, que também faz parte desse grupo. E recentemente a gente teve até um outro problema, né? Que foi um clube que deixou de participar do Mundial da FIFA por ser do grupo ali do Pachuca, né? Os dois clubes mexicanos, o Pachuca e o León. Acabou o León saindo, né? Até hoje a FIFA não divulgou muito por que o León saiu, mas a gente imagina que tenha sido uma decisão da empresa ali, qual dos dois clubes participaria. Como que funciona, Cristiano? Quando vocês vão orientar os dirigentes, eles se preocupam com isso, se o modelo é esse, né, de tentar ter uma autonomia? Como que funciona?
Sim, existe. Por exemplo, existem já MCOs, né, Multi-Club Ownerships no Brasil, né? Então tem executivos anunciando que terão clubes aí no Nordeste, e no Sudeste, no Centro-Oeste, buscam Uruguai, buscam Portugal. Tem muita gente pensando nessa plataforma, né? Então, tem a questão esportiva, competitiva. Isso pode ser um obstáculo, né? Você tem que criar veículos diferentes, com pessoas diferentes, mesmo que exista um comando. Aqui a lei impede que você tenha controle em duas SAFs. Então, se a pessoa tiver a maioria das ações, tiver poder decisório num conselho de administração em duas SAFs, isso está vetado. Se elas disputarem a mesma competição, não precisa nem ter o controle, são pessoas que estão participando lá de equipes que disputam a mesma competição, e aí vem a questão do fair play, se vai ter um match fixing, né, uma manipulação de resultado ou não. Então, o aspecto esportivo pode ser um obstáculo para MCOs. Os MCOs que estão cada um em um continente só vão se cruzar no Campeonato Mundial, como aconteceu com o Pachuca, o León, ou mesmo com o Red Bull, que você tem lá uma Champions lá, que às vezes ele vai ter que optar, já teve até questionamento sobre dois times, era o Red Bull estava como mais patrocinador, o outro de fato ele tinha o controle, o poder decisório. Isso vai ser de fato um obstáculo. Para o torcedor que está em casa, ele tem que entender que, além dos louros esportivos, que era o que era o que existia no passado, unicamente você ganhar a competição, tem também o resultado, né? O superávit, você dar lucro, você retornar para os investidores o investimento, né? Assim como é uma grande companhia. Quem tem ações da Petrobras fica doido quando a Petrobras não dá lucro e não distribui dividendo. Então, no MCO vai ser a mesma forma. O Botafogo teve um sucesso esportivo que não tinha tido na sua história inteira, mas agora chega a hora também do investidor falar assim, olha, peraí, agora a gente precisa aqui vender um jogador, vender outro, a gente vai passar por um momento mais de acertar o fluxo de caixa, até porque essas SAFs vieram, mas o problema não está resolvido, Marcel. As SAFs estão e continuam devendo para... Eu tenho aqui credores do escritório do Botafogo, credores do Atlético Mineiro, credores do Cruzeiro, credores do Vasco. Então, assim, não veio a salvação da lavoura, chegou milhões e todo mundo pagou as dívidas. Não está zerado. Então, o caixa vai ser agora talvez a bola da vez de um clube que já teve o mérito esportivo. E o torcedor tem que entender que vai funcionar da mesma forma. Assim como o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que não são SAF, terão ciclos, né? Terão altos e baixos, a SAF também o terá, eu acho. É verdade. Para fechar, Cristiano, como que você vê o futuro das SAFs, né? Você já falou um pouquinho aqui da dificuldade até que Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né, clubes de massa podem encontrar, né, para se tornar SAF, questão ali de interna mesmo. Como que você vê esse futuro? Você acha que vai chegar um momento em que mesmo esses clubes de maior torcida vão ter que se enquadrar como SAF? Pode ser. Eu torço para que... por uma razão muito especial, eu acho que a SAF por si só não é a solução, né? Depende da gestão também, né? Como todo mundo fala, isso é cair no óbvio, o óbvio ululante, eu diria. Agora, o que eu diria para você é o seguinte: uma coisa me deixa bem certo do que eu vou falar. O longo prazo já justifica você sair de uma associação e constituir uma SAF. O que eu quero dizer com longo prazo? Uma empresa, ela não pode viver de uma gestão a cada 3 anos. Ninguém faz futebol em 3 anos. Então, você ter uma SAF, você já se permite projetar algo superior a 5, 6, 10 anos, fazer uma metodologia de treinamento de base até o profissional, investir num estádio que demora para ser construído, colocar profissionais que podem não dar resultado no primeiro, segundo, terceiro ano, mas darão no quarto, no quinto, e vai se justificar tudo que foi feito. Agora, se a cada 3 anos você trocar todos os executivos do departamento de marketing, jurídico, futebol, financeiro, porque entrou um grupo de oposição, isso é muito cruel ao futebol. Eu vejo movimentos como o do Flamengo e do Palmeiras, que não tiveram tanta oposição política, que foi mais ou menos a manutenção de um grupo que estava anterior, que aí o que fez esses clubes atingirem um resultado? O longo prazo.
né? Então a SAF te dá isso, te permite isso. O que eu vejo é que esses clubes, para responder tua pergunta, que não adotaram ainda o modelo de SAF, deveriam olhar para este modelo de SAF, escolhendo melhor seus investidores, mas pensando que talvez a salvação não é porque vai vir dinheiro, vai vir investidor, mas é porque a gestão vai melhorar e vai ser algo profissional, ou seja, se o executivo não está indo bem, ele vai ser demitido e não vai ter um mandato de 3 anos para continuar errando. E as dívidas, que é o principal motivo, não ficarão para o próximo presidente. Elas terão que ser pagas pelos donos daquelas ações, que não deixarão as dívidas acontecerem se forem donos. É essa a minha razão de acreditar tanto em SAF, até para aqueles que não adotaram até hoje. Ainda. Tá ótimo, Cristiano. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, conversado com a gente. Acho que ficou bem explicativo, assim, né? É um assunto complicado, né? Às vezes o torcedor fica com muitas dúvidas aí sobre como funciona, né? Como que pode ser para o seu clube. Eu acho que ficou bem didático aqui para o torcedor entender um pouquinho o que aconteceu com a SAF até aqui, os clubes que adotaram e o que pode acontecer para o futuro. Quero te agradecer. Obrigado, viu, Cristiano? Eu que agradeço, estou sempre à disposição e um abraço a todos de casa. É isso aí, pessoal. Bate-bola dessa semana. Até a próxima semana. Um abração.